Olá, paz do Senhor. A mensagem de hoje, para você que está ouvindo, esta palavra é o valor da obediência a Deus. Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, aquele que confia em Deus obedece. É uma coisa que leva a outra. Obedecer não pelas consequências ruins que pode me acontecer, mas obedecer a Deus por amor a Ele. A obediência que vem do nosso amor é uma resposta desse amor, então ela não despersonaliza, mas antes nos realiza. A obediência de Deus nos protege, pois ela vem da sabedoria divina para o teu e para o meu bem. Um pai, quando ele está nas ondas com uma criança pequena, ele segura. Quando vem uma onda maior para não levá-lo, ele dá-lhe um puxão assim, ele está fazendo o quê? Ele está livrando. Não é verdade? Nós sabemos disso, que ele está livrando. A obediência é fruto da confiança no amor de Deus, por isso não nos paralisa na vida quando você obedece, mas nos dinamiza e nos impulsiona para frente na nossa vida. O que paralisa é o pecado, é a culpa, é você não ter direção, isso paralisa. Deus disse acerca de Jesus: "Este é meu filho amado, quem muito me agrada, ou quem me dá alegria." Será que Deus hoje pode falar o que falou de Jesus, de você e de mim? Este é meu filho amado, que me dá prazer, que me dá alegria, que muito me agrada. Essa é minha filha amada, que muito me agrada, me alegra no seu comportamento, em tudo. Então, a Bíblia diz em João 14,15, Jesus diz: "Se você me ama, você guardará os meus mandamentos." Simples assim. Porque é uma consequência. Não é que você tem que obedecer para me amar, é você me obedece porque você me ama. Então não é pesado. De todos os mandamentos, alguém perguntou para Jesus qual era o mais importante. E ele respondeu: "O mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame ao Senhor de todo o teu coração e de toda a sua alma, e de todo o teu entendimento, e todas as suas forças." Ele é amor total, aquela entrega. E o segundo é este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Marcos 19, de 28 a 31. Então, ame ao Senhor Deus acima de todas as coisas, toda a alma, toda a força, entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não mais o teu próximo, nem mais a si mesmo, mas igualmente, como Deus te ama e você o ama e também ama eles. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama, com esse amor total de entrega, né? Então, os mandamentos para esse cristão, para essa cristã, é um jugo e um fardo leve, pois é em amor. Jesus disse que o meu jugo e o meu fardo são suaves, porque é o jugo que pega o animal, né, e não deixa ele desviar, se perder, mas ele é leve, não é o jugo do pecado, não é uma escravidão, não é um peso de culpa, não é uma tortura, não. É uma coisa que nos dá segurança para a gente andar bem no caminho e ser feliz. Jesus ainda diz: "Aquele que me ama será amado de meu Pai, e também o amarei e me revelarei a ele." Aí já começa a falar de um amor de intimidade com Deus. "Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo?" Respondeu Jesus:
Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, viremos a ele e faremos morada nele. Então, Deus ama todas as pessoas do mundo, mas quando a gente passa a se aproximar dele, há uma intimidade maior e você começa a conhecer quem ele é, e há uma proximidade. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Não porque tem medo das consequências, mas simplesmente porque não me ama, não ama o que eu valorizo, não ama o que é bom, o que eu planejei para a felicidade de todo ser humano, que Deus fez isso por amor, os mandamentos não são por falta de amor de Deus. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do Pai que me enviou, disse Jesus em João 14, de 21 a 24, quando ele fala que aquele que me ama será amado do meu Pai, eu me revelarei a ele me conhecerá, e tudo isso. O meu mandamento, João 15, 12, é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então ele subiu para um nível mais elevado ainda. Porque Jesus amou a ponto de dar a vida dele, morrer por nós. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, diz João 15, 10, permanecerão no meu amor, assim como também tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em amor permaneço. Então, quem permanece cheio de Deus é quem o obedece. Quem obedece o ama muito. A obediência e o amor e a fé estão totalmente ligados. Amar as pessoas que nos cercam, as boas, né, queridos? É fácil, mas também Deus fala das más. Amar a nossa família, mesmo aqueles que não fazem parte da nossa família ou do nosso grupinho de amigos, ou os quais vamos nos desencontrando no longo desta vida. Seja da nossa igreja, da nossa missão, os simpáticos ou não, né? Da minha família, da minha igreja, da minha missão, os que dão bom testemunho ou os que não dão. Não amar o que eles fazem, mas amar a pessoa. Os que creem como eu creio, os que não creem como eu creio um pouco diferente, é o que Jesus pede de seus amigos, intimidade crescente. Nós passamos de servos e Jesus é o nosso Senhor. Ele manda. E aí vamos para uma intimidade maior, passamos a ser discípulos. E Ele, o nosso mestre. Aí vamos crescendo nessa relação de amor e agora Deus nos chama de amigos. E Ele, de Deus conosco, Emmanuel, o Deus próximo, a intimidade. Claro que o aceitar o pecado, não. Mas o pecador sempre. O pecador não é você se conformar com esse mundo, é você amar as pessoas, mesmo que elas não estejam obedecendo a Deus ainda. Você a ama, porque você ama com os olhos de Deus. Mas Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes do que obedecer aos homens. Às vezes a gente quer agradar muito aos homens, né? Em todos os sentidos. Esses aí, Atos 5, 29 que fala isso. Atos 5 fala muito sobre isso, de agradar as pessoas. Em todo lugar, né? Nos nossos familiares, na sociedade, mas a gente não se preocupa em, primeiro, agradar e obedecer a Deus. Você está fazendo a vontade de Deus mesmo? O que o Senhor pede de você, o que o Senhor está pedindo de mim? Às vezes há muito tempo, eu estou obedecendo? Eu estou renunciando? Ou será que eu não tenho coragem de obedecer e renunciar porque eu não confio no amor dele? Na história de Abraão, quando ele fez aquele sacrifício de Isaac, que não se concretizou porque Deus impediu, ele acreditava que Deus o ressuscitaria Isaac. Mas ele confiava tanto no amor de Deus. Se Deus me deu Isaac, ele vai ressuscitar Isaac. Então,
a obediência de Abraão, que fez dele um homem da fé, eu diria uma fé ligada à obediência, é porque ele confiava no amor de Deus. O maior problema da gente não obedecer é que a gente não confia no amor de Deus. Como filhos obedientes, 1 Pedro 1,14 diz: não se conforme com as paixões de sua antiga ignorância. Então, não tem que agora, com a vida com Jesus, voltar lá no vômito e ficar buscando as paixões do tempo de que você não conhecia Deus, que você era ignorante e não conhecia a verdade. 1 João 5,3 diz: pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Aleluia! São libertadores. A alegria da obediência. A obediência de Deus com amor é uma liberdade. Você está livre, porque você faz tudo por amor. Se você estiver disposto e obediente, comerá do bem desta terra. Isaías 1,19. Quer dizer que a obediência tem até promessa, né, de bênçãos nessa terra. Lucas 6,46 diz assim: porque você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Então, falar Senhor, Senhor, cantar Senhor, Senhor, orar Senhor, Senhor, mas você não obedece, então a gente está, naquela hora, fazendo um teatro, está sendo hipócrita, eu e você. E muitas vezes isso acontece. E aí o Espírito Santo se entristece dentro de nós, porque ele habita dentro de nós. Mas se obedecermos cuidadosamente à voz dele, do Senhor, e fizermos tudo que... mas se obedecermos cuidadosamente à voz dele e fizermos tudo o que ele diz, se obedecerem a minha voz e fizerem tudo o que eu digo, eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Olha só a promessa de Deus, Êxodo 23, 22. E João 14, 31. Mas eu faço como o Pai me ordenou, disse Jesus, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levante-se, vamos embora daqui, porque é isso que Deus quer. Então, aquela obediência apaixonada por Deus, foi o que Jesus ensinou. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Deus não quer de nós sacrifícios, mais do que Ele quer a obediência, que é fruto de uma confiança nele. Se você não confia no Senhor, você não consegue obedecê-lo. Se torna pesado. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês amem em amor, que andem em amor. Deus é amor, e é assim que ele marca. 2 João 1,6 fala isso. 1 Pedro 1,22 fala assim: aquele que vocês, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, com amor puro de Deus. 1 Pedro 1,22. E 1 João 5,3. Por isso, nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos, como eu falei no outro texto, repete novamente, não são pesados. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11, 29. Não é medicamentos, não é você fazer alguma coisa para tirar aquela angústia, algum vício, né? Alimentar, qualquer coisa que possa te acalmar, né? Entre na obediência de Jesus, com o coração aberto, e aí a paz do Senhor, a mansidão, que não tem ira. A ira muitas vezes é uma raiva de si mesmo,
é um não perdão de alguém, de alguma coisa que aconteceu. A humildade de coração. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou falho, Deus, me ajuda, me purifica, e está na comunhão com Deus. Eu não sou melhor que o outro. Então nós vamos ter descanso nas nossas emoções. 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos de obedientes, não se deixem amoldar aos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Novamente está dando alerta sobre a velha vida. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado de um menor no reino dos céus. Quando você começa a baixar a sua vida cristã, começa a pregar, começa a demonstrar na sua vida, começa a dizer que isso aqui não tem tanto problema, e ensinar pelo seu exemplo, mas todo aquele, esse é o menor no reino dos céus. Porque você está ensinando ainda, além de está ensinando com a sua vida, ou com a sua fala, ou com a sua pregação, ou com os três. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Tantas pessoas querem ser grandes o resto da vida, mas diante dos céus, elas são pequenas. Os demônios falaram assim, quando foi expulsar, né? Falei, olha, os caras foram expulsar. Paulo eu conheço, Jesus também eu conheço. Quem é você? No mundo espiritual você não é nada. Porque no mundo espiritual só é grande aquele que tem intimidade com Deus, que o ama e o obedece por amor. Quem obedece a Deus tem a garantia, queridos, da vitória no fim das batalhas. Quando somos obedientes a Deus, atraímos as bênçãos e a graça de Deus para as nossas vidas. Tiago 1,22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aí eu ouço um monte de mensagem poderosa e não apenas ouvinte, enganando a vocês mesmos. Eu estou muito consagrado porque eu assisto muita live, vou para muito culto consagrado, mas e a obediência? Então, leu na palavra, vamos obedecer. Vamos tirar toda a religiosidade, toda a hipocrisia das nossas vidas. O coração do que tem discernimento, quer dizer, discerne entre o bem e o mal, o erro, adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Eu quero sabedoria, eu quero discernir onde estão as arapucas do que é certo, do que é errado. Eu quero empreender. Provérbios 18,15. Você vai atrás da sabedoria para ser feliz. Sabedoria é saber como agir nessa vida. Filipenses 4,9 diz, põe em prática tudo que vocês aprendem. Receberam, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e viram em mim, disse Jesus. E o Deus de paz estará com vocês. Então é aprendendo e praticando. Salmo 18,44, assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submeteram a mim. Às vezes a gente está tanto tempo no reino de Deus, nas coisas de Deus, no mundo de Deus, e não obedece prontamente. E às vezes uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, se converte. Quando Deus fala, ela obedece na hora. João 14,15 diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E Provérbios 7,2 diz, obedeçam aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos, né? Nossa, como dói. A gente, quando às vezes vai pôr uma lente de contato, quando entra um cisco, como a gente guarda a menina dos nossos olhos, né? Guarde os meus ensinos e os pratique, o Senhor diz. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. É melhor fazer o que é certo do que ficar fazendo sacrifícios de oferta, de coisas e tal, num jejuns de oração. Não é que isso não seja bom, é muito bom quando é feito com amor, mas não para cobrir a falta de obediência. Provérbios 21:3. Mateus 5:19. Todo aquele que obedecer a um desses meus mandamentos, ainda dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será chamado
de um menor no reino dos céus, o que não obedece, né? Mas todo aquele que praticar, como eu já disse, estou repetindo, esses meus mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Fé e obediência, como eu disse logo no começo, estão ligados, caminham lado a lado. Aquele que conhece a Deus, confia nele, aquele que confia em seus planos, em seu amor, lhe obedece, como Abraão fez. Somos filhos de Abraão porque Abraão era o pai da fé e ele obedeceu porque ele confiava no amor de Deus. Por isso a fé dele era grande. Por meio dele recebemos graça, a Bíblia nos diz, para chamar dentre todas as nações um povo à obediência que vem pela fé. Romanos 3:5. Nada é pela razão. A obediência, mesmo quando não fizer muito sentido, quando não for o que você quer, é pela razão. Eu vou obedecer porque eu sei que Deus me ama e no final vai ser para o meu bem. Qual é a sua oração? Senhor, eu lhe obedeço, mas aumenta a minha fé no teu amor para eu te obedecer. Quem dera, Deuteronômio 5:29, que eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer e obedecer a Deus. Hoje ninguém quer saber de obedecer. Esse tipo de mensagem o pessoal rejeita, assunto de obediência, porque pensa que é um peso e não uma alegria, e não que Deus vai nos livrar de sofrer, que vai nos levar para o melhor caminho, que a gente pode confiar porque Deus está na escolha boa, que nós vamos nos fazer feliz, que vai trazer tanta bênção. Não confiamos no amor de Deus. Então, quem dera que tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e obedecer-me a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes, com seus filhos e seus filhos, para sempre. Deuteronômio 5:29. Você vai deixar legado para os seus. A palavra do Senhor continua falando para nós em 1 João 3, de 3 a 6. É um texto lindíssimo. Sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, né? Mas não obedece os meus mandamentos, diz o Senhor, é mentiroso ou mentirosa. E a verdade não está nele nem nela. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele e nela, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Porque não só é usado, é aprovado por Deus. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É contra todo o legalismo que a obediência quer dizer. E é contra toda a teologia do mérito. Ah, se eu obedecer eu vou ganhar isso. Não, eu vou obedecer porque eu amo. E porque eu amo e eu obedeço, as bênçãos correm atrás de mim. É só uma consequência. Não é uma troca. Os mandamentos são por amor a Deus. São caminhos para o nosso bem. Não para nos sofrer. Livrar a gente de sofrer por pecar. E não obedecê-lo não é uma condição para sermos amados. Pois Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando estávamos longe dele. A intimidade com Deus, com os filhos obedientes, não significa que ame mais a gente. Mas, todavia, podem, na medida que você se aproxima de Deus, você começa a usufruir mais da sua presença e da orientação, uma direção para a vida. É uma consequência de Deus. A obediência vem do nosso amor. É uma resposta nossa, que não nos despersonaliza, mas que nos dinamiza como pessoas. Essa obediência a Deus nos protege. Ela é sábia, é da sabedoria divina, que nos protege contra todo o mal, contra todo o erro, não é? Ela nos livra das consequências, ela é fruto de amor, ela é fruto de confiança desse amor, que não nos paralisa, nos deixa sem direção, não. Ela nos impulsiona, nos orienta para a gente ir para frente. Vamos orar? O valor da obediência verdadeira
de que Deus tire toda a hipocrisia da gente e que amar a Ele acima de tudo e ao próximo, como a nós mesmos, mas por amor. E que toda a hipocrisia, tudo aquilo que está entristecendo o Espírito Santo, a gente tire da nossa vida e passe a viver essa vida abundante, cheia de amor, cheia de fé. Porque no final, Deus está sempre certo. Ele vai te fazer ser muito feliz e eu muito feliz. Deus não erra, a gente se engana, o coração é enganoso. O diabo é o enganador, mas Deus nunca se engana. Se Ele deu orientação, é porque no final nós vamos ser muito felizes, aqui e eternamente. E vamos dar exemplo para levar muitos a este caminho de vida abundante. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Hoje, muitos estão comemorando o carnaval, muitos estão um carnaval fora de data, em total desobediência. Mas Deus, Tu os ama, Pai. Livra eles deste caminho de morte tão triste, tantas consequências, tanta culpa, tantas noites frustradas, tantas quartas de cinzas na alma. Deus, que tudo aquilo que eu não tenho obedecido, que o meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, não tem obedecido porque não tem confiado no Teu amor. Porque quando a gente confia no Teu amor, a gente alegremente Te obedece. Deus, a obediência traz alegria. Ajuda-nos, que a gente possa confiar nesse amor e não ter medo de obedecer. Porque o Teu jugo é muito leve e suave e viver contigo é mais poderoso e alegre do que qualquer coisa que o mundo, que o maligno possa nos dar. Obrigado por essa palavra e fala aos nossos corações, que a gente seja apaixonado por Ti, Deus, a ponto de Te obedecer, de perdoar o nosso irmão e de viver nesse amor que sai fora desse amor tão pequeno e egoísta que quer só receber, mas que ama todos e que marca a história do mundo com o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.